Olá, amados irmãos, chegando aqui para mais um momento da Palavra de Deus. Sou o pastor Levi Silveira e sempre aos sábados estamos aí para juntamente ouvir e pregar a Palavra do Senhor ao seu coração. Este é o programa Mensagem de Esperança, no canal do pastor Agiceberto da Silveira. Convido a você a estar conosco por alguns minutos para compreender o propósito de Deus para a sua vida. Hoje eu quero ler o Salmo de número 18, verso 6, que diz assim: Na minha angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Aí está o texto base para um tema da mensagem: Deus escuta teu clamor. Vejamos, o clamor sempre esteve presente na história do povo de Deus. Nas Escrituras, clamar não é apenas falar alto, é elevar a alma. É uma súplica profunda, um pedido que nasce do limite humano e busca socorro divino. Davi, o rei, ele escreveu o Salmo 18, e no contexto desse salmo de livramentos extraordinário da parte de Deus. Davi muitas das vezes foi perseguido, ameaçado e injustiçado, e ele declara confiante: Ele ouviu a minha voz. Isso é muito importante. Quando olhamos para o verbo ouvir no hebraico, chamar, significa prestar atenção com intenção de agir. Então veja que dentro do aspecto teológico, Deus ele é apresentado como aquele que ouve, responde e intervém. Isso é muito importante porque na nossa jornada de fé, muitas das vezes achamos que Deus não escuta o nosso clamor, mas mediante a palavra de Deus podemos ver que verdadeiramente Deus ele ouve e ele responde, e ele vai intervir no momento de acordo com a sua soberania. O autor J. Packer, ele vai comentar dizendo o seguinte: o Deus da Bíblia não é indiferente. Ele é o Deus que se inclina para os seus. Veja, por isso, quando o crente clama, ele não fala ao vazio, ele fala ao Deus que escuta e age. Observando esta introdução, eu pensei em falar da seguinte maneira no primeiro tópico: Deus escuta o clamor em meio à angústia. Creio que você já passou por momentos de angústia. Todos nós temos altos e baixos, na nossa carreira de fé. E a angústia às vezes nos atinge. Mas o Salmo 18 e o verso 6, a qual é a base bíblica para essa mensagem, diz assim: Na minha angústia invoquei o Senhor. Então, damos a entender que no momento de angústia tem solução se clamarmos a Deus. A palavra angústia no hebraico, o que ela traz a ideia? Ela traz a ideia de estar comprimido, apertado, ou seja, às vezes estamos sem saída. Essa expressão ela vai refletir situações em que o ser humano ele perde o controle, mas Deus continua soberano. É muito importante saber que Ele está lá, pronto para te ouvir e responder e intervir em momentos conforme a necessidade que está se apresentando. Temos alguns exemplos bíblicos que eu gostaria de evidenciar para você e que, por certo, você, leitor da Palavra de Deus, deve conhecer. Um exemplo de Agar. Agar, ela foi lançada ao deserto pelo seu senhor Abraão, e a Escritura ela vai dizer: Deus ouviu a voz do menino.
Ela achou que morreria, mas Deus ouviu o clamor. E Deus interviu, dando resposta, provisão e socorro. Outro exemplo bíblico que podemos observar é quando Israel no Egito. Diz o texto: eu ouvi o clamor do meu povo. Lá em Êxodo 3:7 você vai ver essa história bíblica. O clamor foi tamanho que moveu Deus a agir com poder. E o livramento chegou às mãos do povo de Israel e Deus o resgatou do domínio egípcio. Isso é muito importante. Outro exemplo é Jonas, muito conhecido sua história. E lá no ventre do peixe, Jonas provavelmente estava em uma solidão terrível, num lugar não agradável, no ventre de um peixe, provavelmente tinha algas e outras coisas ali que incomodava e tirava dele a alegria de poder viver, mas ele clamou. E aí o texto diz: da minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. E Jonas foi alcançado pelo seu clamor. Deus ouviu e moveu para que ele, Jonas, pudesse ser liberto daquela situação. Observando também a palavra, nós podemos entender que o clamor ele não altera Deus, mas nos alinha à sua vontade. Ele abre espaço para a sua intervenção, ele redefine a esperança, e isso é muito importante. Quando o crente ele entende que Deus vai ouvir o seu clamor, a sua petição, ele tem fé e confiança que verdadeiramente Deus vai mover em sua direção. Charles Spurgeon, um grande pregador, teólogo, ele disse certa feita: as lágrimas têm uma linguagem que Deus compreende. É muito interessante quando refletimos nisso. Há momentos de angústia, de aflição, que estamos passando, que até as palavras são difíceis de pronunciar. É somente um gemido, é somente lágrima, mas está lá Deus, ouvindo o teu clamor. Amado, entenda, quando a alma apertar, clame. Quando o caminho escurecer, clame. Quando parecer que o céu está em silêncio, clame. Porque Deus escuta o que ninguém mais ouve. Veja, Deus responde ao clamor com intervenção e direção. O texto de Salmo 18,6 também ele afirma isso, dizendo: e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Quando olhamos para essa expressão dos Salmos 18:6, podemos ver que Deus ele não apenas escuta, mas ele intervém. Ele se move em sua direção para te dar a vitória. Dentro da teologia bíblica, podemos olhar o seguinte, que a resposta pode vir de 3 formas: livramento, provisão ou direção. Ana estava precisando de uma resposta de Deus. Enquanto todos viam uma mulher angustiada, Deus via um clamor. E ele interviu. Ele veio em direção e deu vitória. O texto de 1 Samuel 1:19 vai dizer o seguinte: então o Senhor se lembrou dela. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus expressando esse cuidado do Senhor. Então o Senhor se lembrou dela e ele veio intervindo no clamor, na oração, na petição de Ana para dar-lhe vitória. E a resposta foi: depois de um tempo, Samuel nasce, Samuel vem aos braços de Ana. Que coisa maravilhosa! Tem outros exemplos, como o rei Davi, que ao ser perseguido por Saul,
Ele, Davi, clamou e o Senhor os livrou inúmeras vezes. Pode ver essa história lá em 1 Samuel 23 e 24. Davi foi alcançado pela misericórdia de Deus, mas precisou ele tomar uma atitude, clamar, invocar o nome do Senhor. Na história ainda bíblica, nós vamos ver a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela apresenta quando Pedro estava preso e havia uma intercessão. Atos 12:5 diz, havia oração incessante da igreja, ou seja, quando a igreja clama, quando o povo de Deus se coloca à disposição de clamar, de interceder, suplicar, Deus vai mover as águas, Deus vai mover em direção. E aí nós podemos ver no exemplo aqui de Pedro, que Deus enviou um anjo para intervir. Então, amado irmão, é importante você ter o seu coração cheio de fé, de alegria, com propósito e saber que Deus estará pronto a escutar o teu clamor. A teologia prática nos apresenta que a resposta de Deus nem sempre é imediata, mas sempre é perfeita. Isso é importante. Por quê? Ele responde no seu tempo, é na sua soberania, com os seus meios e para a sua glória. Sempre teremos que entender que o tempo de Deus, ele é diferenciado do nosso tempo. Quando nós pensamos que queremos já, ele nos faz esperar com paciência, aguardando, confiando, e quando ele move e vai dar resposta e resolver a tua situação, então é tudo para a glória dele. Tim Keller disse certa feita, Deus responde à oração da forma que pediríamos se soubéssemos tudo o que ele sabe. É interessante essa frase desse grande escritor para podermos, assim, expressar verdadeiramente, que nós nem conhecemos do tamanho desse grande Deus. Mas se lermos o texto, a palavra de Deus, se buscarmos em oração, estreitar a comunhão com Ele, dia após dia vamos conhecendo quem é o Deus Todo-Poderoso. E aí, você está em apuro, está em angústia, em necessidade, clame o teu Deus, Deus ouvirá e responderá à sua necessidade. Então veja, continue clamando. Deus pode mudar cenários. Deus responde com portas abertas, com paz na mente, com força no coração. E mesmo quando Ele não muda a situação, Ele muda você dentro da situação. Isso é importante. Quero chegar ao momento final dessa palavra de Deus ao seu coração, crendo que Deus vai estar sempre lá, ouvindo o teu clamor. Portanto, venha buscar sempre a presença de Deus. Entenda que teu coração precisa estar abalizado na palavra, estar fundamentado e cheio de fé, de esperança, confiança em Deus, porque o seu clamor não se perde, o seu clamor não é ignorado, o seu clamor não é esquecido. Seja qual for a noite que você enfrente, levante sua voz ao Senhor e creia. O Deus que escuta é o Deus que responde. Eu quero orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida em mais um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, rendemos louvores e graças e pedimos, Senhor, que o nosso clamor, a nossa petição, sempre chegue diante do trono da graça, porque no trono da graça a resposta, a solução, a refrigério. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus servos para todos sempre. Amém.